WS Esporte aqui para você no canal WS, no YouTube, para a gente falar das coisas do esporte, da coisa que está acontecendo no futebol, na nossa cidade e na nossa região, né? E de bate pronto, eu quero comentar com vocês, Campeonato Mineiro, final que aconteceu domingo, Cruzeiro campeão, 1-0, né? Caio Jorge marcando mais uma vez, artilheiro do Campeonato Brasileiro, e toda aquela confusão que aconteceu, né? Polêmica, confusão, muita gente contra, muita gente a favor. O certo é que futebol é isso, né? O pessoal preocupado com as torcidas, muitos anos sem ter torcida dividida, e os jogadores vão para dentro de campo e fazem aquilo lá, né? As duas equipes não jogaram para ganhar, um jogo ruim, muito ruim, né? Ganhou quem conseguiu fazer o gol, que foi o Cruzeiro, e jogou melhorzinho um pouquinho porque fez o gol, né? E o Atlético aquela pindaíba danada, Cruzeiro também não jogou para estar vencendo, e no final das contas deu no que deu, né? 23 jogadores expulsos, 12 do Cruzeiro, 11 do Atlético. Agora ficou barato, né? Ficou barato. Duas coisas dali que eu quero comentar com vocês. Todo mundo sabe para que time que eu torço, né? Todo mundo sabe para que time que eu torço. E na minha opinião, pelo que eu vi acontecendo ali, foi pênalti, né? O goleiro do Atlético fez pênalti no jogador do Cruzeiro. O que a arbitragem tinha que ter feito? Parou, chamar todo mundo e bateu o pênalti. Aí fica justo, né? Porque houve penalidade. E outra coisa com relação às punições. Eles foram expulsos, mas não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Campeonato Mineiro, só ano que vem, eles vão ser julgados, né? Os advogados conhecem muito bem a lei, vão olhar ali e vão reduzir a pena, vão requalificar para outro artigo, né? E os jogadores vão cumprir uma pena ali de tempo. Aí quando chegar ano que vem no Campeonato Mineiro, já está todo mundo cumprido a pena ali, já está prescrevido o tempo, e a turma vai jogar tudo a mesma coisa. Alguns jogadores nem aqui não vão estar mais, já vão estar em outros times, e vai ficar tudo dito por ele não dito, vai virar pizza, mais uma vez, né, no futebol brasileiro. O que teria que ser feito ali? A punição nos jogos que estão acontecendo, nos campeonatos que estão acontecendo. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e essa turma fica punida aí, né? Porque só assim vai consertar. Agora, o futebol é tudo, gente. Futebol é assim mesmo, né? Vem ver futebol amador como é, que disputa que rivalidade que é. Cruzeiro e Atlético é rivalidade muito grande. E como a polícia militar falou, dentro do protocolo, o entorno ali, né? Os torcedores, em torno do Mineirão, muito bem administrado, não aconteceu nada de grave. E a Polícia Militar está de parabéns. Algumas pessoas ficaram perguntando por que a polícia não entrou. Mas está no protocolo, no que foi seguido lá pela Polícia Militar, isso foi explicado. Eu já falei isso aqui no programa uma vez, quando aconteceu aqui no futebol amador, né? A polícia está ali para proteção à integridade física do árbitro, né? E também segurança da responsabilidade dos promotores do evento. Então a Polícia Militar, ela não vai entrar de qualquer jeito ali, qualquer briga, qualquer confusão que teve, ela não vai entrar não, é complicado isso aí, né? Mas agora já passou, Cruzeiro campeão, e vamos para a próxima etapa agora, Campeonato Brasileiro. Hoje tem jogo, hoje tem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Atlético se encontram lá na frente, parece que em maio, né, de novo, para a gente ver como é que vai ficar isso aí. E os jogadores estão todos liberados para jogar, é o futebol brasileiro. GMS Celulares, assistência técnica especializada, troca de telas, troca de bateria, troca de conector, desbloqueios, reparos na placa. Telefone 37 999 16 7065. Advanced Automotiva, uma forma mais avançada de cuidar do seu veículo. A Frangogel oferece produtos de altíssima qualidade, atuando no fornecimento de cortes suínos e aves. Frangogel está no mercado há mais de 31 anos, levando até você produtos de qualidade. Quero falar agora do Classista, terceira rodada acontecendo, né? Vários jogos aconteceram no sábado e no domingo, e com isso já tem as equipes classificadas para as oitavas de finais
do Campeonato Classista 2026, na sua edição de número 35. Resultados que aconteceram: Comercial 4, Marimbá 0, Nacional 2, Campolina 0, Renascença 1, Capelinha 1, Independente 4, Atenas 0, Juventus 5, Pequi 0, Teresópolis 3, Dom Bosco 0, Avaí 0, Paraopeba 1, Abadia 4, Ipiranga 0, CAP 4, São José 0, Eldorado 1, Dourense 1, Flamengo 3, Fluminense 0, Brocas e Pinheirense WO pro Brocas. Brocas venceu no WO, ficou fácil aí pro Brocas, né? E agora a sequência, nas oitavas de finais, nós vamos ter os seguintes jogos nas oitavas de finais. Acompanhando aqui para você as oitavas de finais, como eu falei, né? Agora é mata-mata. Confira datas e horários das oitavas de finais do Classista 2016. Mata-mata, um jogo de ida, um jogo de volta. Oitavas de finais, dia 14/3, sábado, 15 horas, Fita Azul e Paraopeba, Fita Azul de Passatempo, Paraopeba de Paraopeba, estádio Moacir Vieira de Souza em Passatempo. 15 horas e 30 minutos, Renascença Futebol Clube de Betim versus Tupanoara de Carmópolis, no estádio Oreste Diniz Reunidas. 15 horas e 30 minutos, Abadia Futebol Clube de Martim Campos e Capelinha de Betim, lá no Paulino Luiz de Freitas, em Martim Campos. Ainda no dia 15, domingo, Nacional Futebol Clube de Nova Serrana e Independente de Itatiaiuçu, Arena do Calçado em Nova Serrana. 10 horas, Brocas Futebol Clube de Nova Serrana e Comercial Futebol Clube de São Joaquim de Bicas, no estádio Antero Modesto de Faria, em Nova Serrana. Às 10 horas, Juventus Esporte Clube de Brumadinho versus Conquistando Futebol Clube de Itaguara, Arena Mineral do Brasil em Brumadinho. 15 horas, Flamengo Esporte Clube de Conceição no Pará e Eldorado Esporte Clube de Luz, estádio Dona Rogelina em Antunes. 15 horas e 30 minutos, Clube Atlético Popiano, CAP de Pompéu e Associação Atlética Teresópolis Futebol Clube de Betim, no estádio Antônio Januário de Campos em Pompéu. Tá, então os jogos, né, que acontecem nas oitavas de finais, e fica a dica para você aí, porque o Flamengo joga em Antunes, né, pertencente a Guaratinga, no estádio Dona Rogelina, bom estádio, às 15 horas, né, e você está convidado aí para acompanhar o Flamengo fazendo uma boa campanha. Tem o Guilherme lá que está jogando muito, né, e todos seus companheiros ali, o Elias, comandando a turma toda lá, e bacana, né? Então vai ser no dia 15, no domingo, às 15 horas, fica a dica para você aí. Advanced Automotiva, uma forma mais avançada de cuidar do seu veículo. Copa Diego Maradona, a primeira rodada continua hoje, a quarta-feira, tem Carrossel e Rio Branco, né? As duas equipes do campeonato da cidade, as duas equipes da Liga Desportiva de Pará de Minas, vão se enfrentar na Copa Diego Maradona hoje às 20 horas, lá no estádio Ovidio de Abreu, campo do Paraense, com transmissão aqui do canal WS para você, tá ok? A primeira rodada, Vila Nova 1, PSG 1, a estreia, né, a abertura do campeonato, e o primeiro gol marcado pelo Thiago Bochecha. Tá fininho o menino, né? Fez um golaço, dominou, tirou o zagueiro, bateu, o goleiro não teve nem chance, fazendo o primeiro gol aí da Copa Diego Maradona 2026. Vila Nova 1, PSG 1. O PSG empatou no segundo tempo. Coqueiro de Pitangui 6, Avaí de São José da Varginha 1, Juventude de Antunes 6, Fênix Futebol Clube 1, Grêmio de Antunes 1 e LR Construções 1. Mais um empate aí, né? Foram 2 goleadas e 2 empates aí na abertura, da rodada de abertura da primeira rodada do campeonato da Copa Diego Maradona. Agora a primeira rodada continua hoje, como eu falei, Carrossel e Rio Branco às 20 horas no campo do Paraense, com transmissão exclusiva aqui do canal WS Sport. Vasco e Associação Santos Dumont, dia 14 de março, sábado, às 15 horas, no campo do Paraense. São Francisco de São Gonçalo e WS Construções, também no Paraense, às 17 horas. Camarões e Paraminense, dia 15, domingo, às 10 horas, em Antunes, Dona Rogelina.
e Avaí e Vila Real, às 15 horas e 30 minutos, dia 15 no campo do Paraense. Fechando essa rodada aí da primeira rodada, Botafogo, no dia 18 de março, quarta-feira, às 20 horas, no campo do Paraense. Botafogo e Boca Juniors. Vamos trabalhar com o pessoal do Boca Juniors e do Botafogo para a gente também estar fazendo essa transmissão aí na quarta-feira. Fica um horário bacana, né? Um dia bom para a gente acompanhar os jogos da Copa Diego Maradona. Agradecer o pessoal do Rio Branco, correu atrás, que arrumou para a gente aí os apoiadores, né? Para que a gente pudesse estar transmitindo hoje à noite esse jogo aí entre os Carrossel e Rio Branco, ok? E então tá aí a rodada, né? Estreia, começando a Copa Diego Maradona 2026. E eu conversei no sábado, na abertura da Copa Diego Maradona, com o organizador e idealizador da Copa Diego Maradona, o próprio Diego Maradona, né? Já expliquei aqui, né? O nome dele é uma homenagem que o pai dele fez para o grande jogador argentino, e ele, no embalo, está há 5 edições à frente da Copa Diego Maradona. E a gente ouve agora e acompanha o que foi falado na entrevista que nós fizemos lá com o Diego Maradona. Vou conversar com o Diego Maradona, realizando mais uma Copa Diego Maradona. A gente está aqui no estádio Ovidio de Abreu, campo do Paraense, jogando Vila Nova e PSG de São Gonçalo do Pará, abertura da Copa Diego Maradona 2026. E a gente conversa com o Diego aqui, que traz mais informações para a gente desse campeonato que já se torna tradicional em Pará de Minas e na nossa região, porque é um campeonato regional, né, Diego? É isso aí, né, Vladimir? Essa já é a 5ª edição, né? Mais uma vez aí com 20 equipes de Pará de Minas e Redondeza, acaba sendo uma grande regional perto de Pará de Minas, jogar time de São Gonçalo, Pitangui, Igaratinga, né? Acaba sendo uma regional. E estamos mais uma vez para a gente fazer um grande campeonato aqui em Pará de Minas. O jogo começando hoje, a primeira rodada começa hoje, ainda tem mais um jogo depois. A novidade de ter jogos à noite também. Eu queria que você falasse para a gente essa primeira rodada. Tá bom, vou falar um pouquinho sobre a primeira rodada dos jogos. Hoje está acontecendo aqui agora Vila Nova e PSG. Na sequência, depois desse próximo jogo, às 5 horas, tem o Coqueiro de Pitangui, que vai enfrentar o Avaí de São José da Varginha. E amanhã lá em Antunes, vai ter jogos também em Antunes, assim no mês de março, talvez no início de abril também. Então amanhã, 10 horas, tem Juventude de Antunes, que vai enfrentar o Fênix de Igaratinga, lá em Antunes. E à tarde tem a LR Construções, que é a equipe do Pioi, vai enfrentar o Grêmio de Antunes. 3h30 lá no campo do Palmeiras. Já na quarta-feira, a tradicional equipe do Rio Branco vai enfrentar o Carrossel aqui no Paraense, 8 horas da noite. A gente vai ver se coloca toda quarta-feira um jogo à noite no mês de março. E semana que vem continua a rodada, né? Porque são 20 aqui, vai dar 10 jogos. Aí vem 3 horas aqui no Paraense, Vasco Papagaio, uma grande equipe. Vai enfrentar a equipe do Santos Dumont, a Associação do Santos Dumont, 3 horas aqui no Paraense. Na sequência do Paraense, 5 horas. São Francisco São Gonçalo, que já foi campeão da Terra. Vai enfrentar o WS Construções, que é a equipe do Arlo, aqui do Santos Dumont. Domingo, lá em Antunes, Camarões vai enfrentar o Paraminense tradicional Paraminense, lá do bairro Palibério. A turminha do Borussia juntou com alguns jogadores lá, formou uma forte equipe também. 10 horas lá em Antunes. Aí depois tem Avaí e Vila Real, no campo do Palmeiras. O Avaí é o Avaí do Lucas, já foi campeão da minha Copa, da primeira Copa, mas alguns jogadores aí o Hugão manteve, que veio da equipe do Palmeiras, então ficou uma forte equipe. O Vila Real é a equipe do Guardas ali, que o Vavá da Portuguesa também levou alguns jogadores. Acredito que vai ser um grande jogo também lá no campo do Palmeiras, 3h30, esse domingo à tarde. E na outra quarta-feira, Botafogo e Boca Juniors, para encerrar a primeira rodada, no Paraense, na quarta-feira, 8 horas da noite. A premiação da Copa Diego Maradona, como é que funciona? Troféu e dinheiro? O campeão vai levar um lindo troféu esse ano, uma edição especial. A gente fez aquele modelo do Mundial de Clubes, né? Vai ser ele esse ano. R$ 2.500 para o campeão, além de medalhas, né? E o vice-campeão vai ganhar R$ 1.000, o troféu e medalhas. Aí também tem o melhor goleiro, o craque da Copa vai ganhar a bola de ouro, o artilheiro, que vai fazer gol mesmo. O goleiro também é realmente aquele que for o melhor, não é o mais menos vazado, é o melhor goleiro, não é o campeão, é o melhor mesmo, por estatísticas de jogos. E jogador revelação. E todos os jogos tem um brinde, igual aqui hoje, vai sair o brinde para o melhor jogador de campo, todos os jogos. A primeira fase aí são 20 equipes, né? E na primeira fase jogam
entre as chaves, entre os grupos, né? Depois, quando acabar essa primeira fase de jogos nos grupos, é mata-mata? É isso aí, são 20 equipes, são 5 grupos com 4 equipes. Então todo mundo joga na primeira fase 3 jogos. Aí depois vem as oitavas de finais, porque os 4 melhores primeiros vai direto para as quartas, são 5 melhores primeiros, os 4 melhores vai direto para as quartas. Aí forma-se as oitavas de finais com os classificados, depois vem as quartas, a semi e a final. Bacana. E a previsão da final está prevista para quando? A previsão é para dia 2 de maio, num sábado, 3 horas da tarde, aqui no Paraense. Se tudo ocorrer tudo bem, tudo certo, pode ser que seja. Porque se eu deixar para passar para mais uma final de semana seguinte, seria o Dia das Mães. E sobre o campo, está tudo previsto para ser ou no Paraense, ou talvez no Guarani, vai ser tudo estudado ainda. A maioria dos jogos vão ser aqui no campo do Paraense. A gente está vendo aqui hoje, com a nova diretoria, com o Juca, presidente do Paraense, deu uma reforma aqui, deu uma reestrutura boa no gramado, e a maioria dos jogos da Copa Diego Maradona acontece aqui no Paraense. A grande maioria, sim. A gente está colocando 2 jogos no sábado, descansando o campo no domingo. A pedido da diretoria do Paraense pediu para descansar aí no domingo. Tá, eu estou colocando na quarta, aí semana que vem a mesma coisa. E nesse domingo estou distribuindo nos campos do Palmeiras, no campo de Antunes. Se o Ajax voltar com força total o gramado, eu também vou colocar jogo lá. Inclusive tinha um jogo lá, eu tive que trocar porque não estava muito bom, os times começaram a reclamar e eu conversei com o Carlinhos. Se colocar o gramado em dia, a gente consegue colocar jogo também no Ajax. E o São Francisco esse ano, infelizmente, está fora por causa que está tratando do gramado lá, né? Sempre acolheu a Copa, mas esse ano não tem como colocar jogo lá. Tá certo. A abertura aqui com o Vila Nova, porque é o campeão do ano passado, o último campeão da Copa Diego Maradona. Isso aí é a tradição da Copa, né? Sempre colocar o campeão. Se o campeão não participou, o Palmeiras esse ano resolveu não entrar para preservar para outros campeonatos. Aí o vice-campeão entrou, que foi o Vila Nova. Aí a gente colocou o Vila Nova, por isso. Ok, obrigado, boa sorte aí. Obrigado, Vladimir, mais uma vez aí pelo trabalho brilhante de divulgação da competição. A gente agradece mais uma vez seu trabalho e também gostaria de agradecer, né, a Prefeitura, o Paulo do Esporte. Os parceiros que você tem aí, fala pra gente aí. Porque são eles que fazem a gente acontecer, ninguém vê tudo por trás, né, Vladimir? Então a gente agradecer aí a Prefeitura, o Paulo do Esporte, o secretário de Esporte em si, o Alexandre, né, o próprio Inácio Franco, Luiz Lima. Então a secretaria tem que agradecer eles, mais uma vez abraçando a Copa Diego Maradona. Eugênio Paulinho e o Adil, né, da Liga, tá trazendo a arbitragem da Liga. Ficou com a arbitragem, então tá de parceria com a gente. Isso para mim é fundamental e de grande importância. A Baby Car, né, que mexe com lanternagens de carro, o Diego tá apoiando a Copa, para mim é muito importante. Agradeço mais uma vez aí o Diego da Baby Car. E o Lucas do Avaí, da Seven Sport, apoiando a gente com os banners, cartazes, tudo aí, dessas faixas de publicidade aí que tem igual tem na Ponte Grande, tudo isso aí ele faz uniforme de futebol, né, para alguns times, então é grande importância para a gente. Agradecer mais uma vez o Lucas por essa parceria com a gente. Valeu, obrigado. Obrigado, sim, valeu. A Frangogel oferece produtos de altíssima qualidade, atuando no fornecimento de cortes suínos e aves. Frangogel está no mercado há mais de 31 anos, levando até você produtos de qualidade. Tá aí, né? Agradecendo o Diego Maradona pela atenção, tá sempre atento aí com o esporte para de Minas, tá sempre recebendo a nossa reportagem lá com muito carinho, com muita atenção, né? E ficou bacana lá o Campo Paraense, hein? Mandar um abraço aí pro Juca, pra diretoria lá do Paraense, o Adão, que é vice-presidente, Luciano, Leão, que também tá à frente lá junto com eles, porque o gramado ficou legal. Agora é manter, né? Ali ainda tem alguma coisa para ser feita, muita coisa boa ainda vem aí com o Paraense, muita coisa boa está sendo elaborada lá, está sendo idealizado. O campo ficou muito bom, agora não pode ter muitos jogos, senão chegar final do ano acaba de novo, né? Mas o pessoal está prometendo não forçar muito, não ter muitos jogos lá no campo do Paraense para aproveitar. E final do ano, mais uma vez, aquele trabalho de cuidar, aquele trabalho da reforma lá do gramado, para que fique tudo conforme para a prática do futebol. Eu queria falar aqui, até peguei as anotações no caderno aqui, para a gente falar do Bazar Beneficente, dia 12 e dia 13 de março, né? Que vai acontecer de 8 horas às 17 horas, lá na rua Delfim Moreira, no 51, do Instituto Padre Liberto. Nosso amigo Paulinho trabalha muito, competente, trabalha muito, Paulinho, e vale a pena você estar ajudando aí o Bazar Beneficente do Instituto Padre Liberto, tá? A gente conhece o trabalho do Paulinho lá, sabe que é um trabalho sério, atende a várias pessoas, várias crianças, e esse bazar vai ajudar muito. É ali ao lado do Mercantil, né, na casa da família do Jurandir
Jurandir Leitão, da Farmácia Cruzeiro. O pessoal alugou a casa ali, né? E vai ser feito o bazar lá no dia 12 e 13 de março. Muita coisa boa, muita roupa, muita coisa que você pode aproveitar lá e ajudar o Instituto Padre Liberta, ok? Guardamos vocês lá. Outra informação de utilidade pública é o Patafufo, fazendo aniversário agora no mês de março, e está fazendo uma campanha para ajudar o pessoal lá da Zona da Mata, né? Principalmente ali Juiz de Fora, que é o pessoal ali em volta, que é as cidades ali, que foram muito atingidas pelas chuvas que aconteceram, e o pessoal está precisando de muita ajuda lá. E o Patafufo, o pessoal está se reunindo lá, né? A diretoria, o presidente, para arrecadar donativos, arrecadar material, né? Para mandar lá para Juiz de Fora. Se você pode ajudar em alguma coisa, pode procurar a portaria do clube, né? Nesse mês de aniversário, que é o mês de março, e deixar ali sua contribuição e ajudar de alguma forma. Vou até passar um videozinho que o pessoal mandou para a gente aqui e pediu para a gente passar para dar essa força lá, para ajudar o pessoal lá de Juiz de Fora e das cidades em volta ali. Vamos acompanhar? Hoje o assunto é sério. Esse mês é aniversário do Clube Patafufo, mas antes de qualquer comemoração, nós devemos falar de algo muito maior. Cidades da Zona da Mata estão passando por um momento muito difícil pelo período das chuvas. E antes de sermos um clube, nós somos humanos. Por isso, decidimos transformar o mês do aniversário do clube em um movimento de solidariedade. Estamos começando hoje uma campanha onde iremos arrecadar itens de higiene pessoal, roupas em bom estado e também água. O que para nós é pouco, para eles representa muito. E nós queremos convidar você a fazer parte disso. Se cada associado ajudar apenas com um item, nós iremos conseguir fazer a diferença para muitas pessoas. As doações poderão ser entregues na portaria do clube. O clube completa 62 anos de história, mas são os associados que criam propósito e fazem a diferença. Faça sua boa ação. GMS Celulares, assistência técnica especializada, troca de telas, troca de bateria, troca de conector, desbloqueios, reparos na placa. Telefone 37 999 16 7065. Tá aí, né? Sempre bom ajudar. Se você pode ajudar de alguma forma, vale a pena, porque o pessoal está precisando. É uma catástrofe, né, que aconteceu e a gente tem que ajudar da melhor maneira possível. São irmãos nossos, são pessoas que passam dificuldade, a gente está acompanhando aí no dia a dia, nas reportagens aí na televisão, na imprensa e na internet. Eu quero falar agora também, é claro, mais uma informação de cunho social, né? Que é o tropeirão do Corinthians de Pará de Minas, com bingo, primeiro, segundo e terceiro prêmio. Shows com Todinho Xavier e Bel Black, no dia 20/6/2026, às 16 horas, no espaço Mundo Mágico, ali na Rua Alemanha, 841, Senador Valadares. Ainda está longe ainda, lá no mês 6, né? Mas você pode se agendar aí, pode se organizar e ligar lá no telefone 37 991 44 82 82 para já comprar seu ingresso, para ajudar também o Corinthians, né? Que com isso se prepara aí para os jogos, para os campeonatos que vai disputar. E uma feijoada bacana, o valor é de R$20, um valor que não aperta ninguém. Você pode comprar e até dar de presente para alguém da sua família, levar mais gente aí, né? Porque vale a pena ajudar a turma do Alisson Ferreira, nosso repórter Jacaré, com o primeiro tropeirão do Corinthians de Pará de Minas, ok? Fica a dica aí. Copa Universal Tintas, chegamos à terceira rodada, né, da Copa Universal Tintas, e eu trago para você aqui os resultados. Deixa eu acertar aqui o computador. Terceira rodada, nós acompanhamos o jogo de Geocar Distribuidora e Palmeiras de Pará de Minas, ficou 2-2. Vamos passar os gols aqui para você ver. Enquanto eu vou falando aqui, os 4 gols vão aparecer na tela aí para você acompanhar, né? Vou até pegar aqui
a nossa planilha aqui, porque 2-2, primeiro gol foi marcado pelo Deninho aos 17 minutos do primeiro tempo, e logo em seguida, 1 minuto e meio depois, o Ricardinho fez o segundo gol da equipe do Palmeiras, né? O Palmeiras jogou melhor no primeiro tempo, mas as equipes se estudando muito, as equipes apreensivas aí no ataque, mas o Palmeiras teve um jogo melhor no primeiro tempo, por isso venceu por 2-1. O gol da Gelcar foi marcado aos 44 minutos com o Amarelo. O Amarelo sempre entra, né? É um cara que sempre faz gol, é um cara que tem que ter atenção com ele na partida, né? Muito habilidoso, tem uma força física muito grande e está sempre fazendo gol. A gente sempre fala aí nas nossas transmissões. Então, o Amarelo fez o gol da Gelcar aos 44 minutos do primeiro tempo. Virou o primeiro tempo, 2-1, e o Leno fez o gol de empate, o segundo gol da Gelcar aos 32 minutos. Jogou muito o Leno, deu um trabalho danado ali pelo lado direito do ataque da Gelcar para o Fanuel, que era o zagueiro que estava ali. O Fanuel era a sombra do Leno, né? Marcou ali, tomou conta ali da área ali, da defesa da equipe do Palmeiras. Gostei muito do que eu vi da equipe do Palmeiras e também da equipe da Gelcar. A Gelcar pode render mais? Pode. A equipe do Palmeiras, nas alterações, nas substituições, caiu um pouquinho no segundo tempo, né? Teve uma bobeira no primeiro tempo, onde que o Amarelo fez o primeiro gol, e também um vacilo ali, é claro, dando méritos para o Leno, para o Amarelo que fizeram o gol, mas dois vacilos, né? Um vacilo no primeiro tempo, no finalzinho, 44 minutos, parece que o time do Atlético tomou um gol nos últimos minutos, e depois o Leno, aproveitando a oportunidade, não é bom nem nada, fez o gol. Mas mais um vacilo da equipe do Palmeiras, porque todo mundo estava achando que ia encaminhar para o 2-1, né? E com 32 minutos do segundo tempo, o Leno empatou o jogo. 2-2 foi o resultado final de Gelcar e Palmeiras. Eu vou trazer para você aqui os outros resultados, se você acompanhar comigo. São Francisco 5, Amigos 1, Unidos da Garoa 2, Avaí 2, Gelcar e Palmeiras 2-2, como nós mostramos, e WS Construções 0, Golobol 7. Duas coisas que eu quero deixar registrado. O incidente ou acidente, né, do nosso Arley, goleiro do WS, que foi atendido pelos bombeiros, rapidão mesmo lá, o Antônio Carlos Barriga ligou, o pessoal deu assistência toda ali, e ele foi encaminhado para a UPA, depois foi para o hospital, passa bem, mas vai ter que ter um cuidado maior ainda, porque ele mandou mensagem, o pessoal conversou com ele, mandou mensagem lá no grupo, e talvez vai ter que fazer uma cirurgia na gengiva, na boca, na parte de baixo, porque o maxilar levou a pancada, né, e ficou abalado os dentes na parte de baixo. Está com dificuldade, está sentindo dor, mas está tudo bem com ele, né? A gente tem mantido contato com ele, não encontrei com ele pessoalmente, mas lá no grupo lá ele está mandando mensagem, né? Mandou até fotos lá no hospital, da máquina lá que foi feita a tomografia, e está sendo cuidado. O pessoal fazendo um mutirão aí, fazendo uma força-tarefa aí para ajudar ele de qualquer forma possível. No grupo lá tem um número de Pix para a gente mandar uma doação, para ajudar, porque uma hora é sempre difícil, né? Não tem como. Remédio, tratamento, médico, cirurgia, se for o caso, parece que vai ter que ser feito, mas ainda não está definido. Então, de toda forma que a gente puder ajudar, será interessante ajudar nosso amigo aí, o Arley, goleiro do WS Construções, com uma fatalidade, né? Um acidente lá no jogo, e ocorreu esse acidente aí, veio acontecer com ele. E outra coisa é lembrar que domingo passado foi o Dia Internacional da Mulher, né? Dar os parabéns aí e agradecer a todas as nossas mulheres, né? As nossas mulheres das nossas famílias, as mulheres desportistas, as mulheres aí que de uma forma ou de outra está sempre contribuindo para que os atletas cheguem cada vez mais, né? A mãe, a esposa, a irmã, a avó, que muitas vezes leva o garoto para treinar, e a gente agradece aqui e estende um abraço a todas vocês mulheres do nosso Brasil.
Mandar um abraço também para os meus 2 sobrinhos que fazem aniversário esse mês, né? O Lucas fez aniversário semana passada, o Carlos fazendo esse aniversário hoje. O Carlos até ajuda a gente muito aí nas transmissões, nas filmagens lá com a gente. Papai do Céu abençoe vocês muitos anos ainda pela frente, né? Saúde, paz, pra gente estar junto aí muito tempo, mostrando as imagens aí e junto com a família, né? O Lucas e o Carlos. Um grande abraço para vocês. E por que não, né? Já que a gente está mandando abraço, estender os abraços aí a todos os aniversariantes do mês de março. Muita gente boa fazendo aniversário aí no mês de março, tá ok? Agora vamos falar da Copa Universal Tinta. Já falei dos jogos, né? Agora a próxima rodada, que é a 4ª rodada. Nós vamos ter nesse final de semana, dia 7, ou melhor, no sábado e no domingo, dia 14 e dia 15, Golobol e São Francisco no sábado às 15 horas, depois às 17 horas, Galácticos e Master e WS Construções, no domingo, 9 horas da manhã, Carrossel e Geocar Distribuidora, e às 11 horas, fechando aí a 4ª rodada, Palmeiras e Unidos da Garoa. Nós vamos transmitir Golobol e São Francisco, é um jogo esperado aí, né? Todo mundo querendo ver a equipe do São Francisco, todo mundo querendo ver a equipe do Golobol, vice-campeã ano passado. A gente entende que seria até uma final antecipada, pelo que nós já vimos. Não transmitimos São Francisco ainda, mas já transmitimos Golobol. É a base do ano passado, melhorou um pouco ali, né? Ele vem de 2 vitórias. O Golobol tem 6 pontos, o São Francisco também 6 pontos, 2 vitórias. Então é um jogo que vai definir o primeiro lugar aí, né, na chave B. Então a gente vai estar lá no sábado, às 15 horas, acompanhando aí esse jogo para você aqui no canal WS Sport. Contamos com a sua participação. Faça a sua inscrição, mande para lá a sua mensagem. É muito bacana, é muito importante a gente ler as mensagens, a gente brincar, aquela transmissão descontraída, aquela transmissão alegre que a gente faz, né, junto com toda a equipe do canal WS. O Carlinho, o Gabriel, o Alisson, comigo. E todo mundo que chega ali participa, você que está do outro lado manda a sua mensagem, fala para que time está torcendo, e a gente conta aquelas histórias bacanas lá durante a transmissão, né, desse jogo da Copa Universal Tinta no seu 2º ano. Mandar um abraço para o Carlinho, lá da Universal Tintas, meu amigo Toninho, que está sempre acompanhando também lá da Retocar, né, e vamos que vamos. Agradecer sempre o pessoal que está ajudando, né, nós temos que estar sempre agradecendo a turma que está ajudando a gente. Estou de lado aqui, estou pegando os números aqui, que não guarda tudo na cabeça não. O Barriga Pintor, que ajudou a gente, né, nesse último final de semana. O Advanced Estética Automotiva, está desde o início com a gente. Batatas Crocs, nosso amigo Marquito, também ajudando muito. A Frangogel, Corte Sabor. A Centrofer, que ajudou muito também lá, o Du e o Bruno. E todos vocês que de uma forma ou de outra participaram lá da nossa transmissão. Muito obrigado, muito bacana, e a gente pede que você faça a sua inscrição e participar cada vez mais para a gente crescer e levar cada vez mais, né? Transmissões, informações do esporte, do nosso futebol de Pará de Minas, da região. Daqui a um mês, hoje é dia 11, amanhã é dia 12, Rio Branco faz aniversário de 70 anos, dia 10 de abril. E a diretoria do Rio Branco ainda está correndo atrás, né, das benfeitorias lá no Rio Branco, das melhorias lá no Rio Branco prometidas pela prefeitura. A verba ainda está guardada lá para ser aplicada no campo do Rio Branco, e a gente esperando esse tempo chuvoso aí, conforme foi combinado com a prefeitura, a Secretaria de Esporte, para que comece, né, as benfeitorias, a reforma, a cabina lá no campo do Rio Branco, estádio Edson Campolina. Mas o certo é que o Rio Branco faz 70 anos daqui a um mês, e a gente está se organizando, se preparando para que seja um momento festivo. A diretoria teve a ideia de trazer uma seleção de ex-atletas, mas o pessoal pediu caro, né? Qualquer quantia em dinheiro que for usada, a diretoria achou melhor usar em prol do campo, de fazer as benfeitorias lá no campo, né? E tem muita coisa que precisa ser arrumada lá. Até hoje o muro não foi restaurado, né? Então, nas conversas que nós tivemos, chegamos a uma ideia de fazer um jogo comemorativo, um jogo festivo,
com o Paraense, que também está fazendo aniversário. O Paraense faz 90 anos em maio. Então vamos reunir ex-atletas do Rio Branco com ex-atletas do Paraense para a gente fazer esse jogo festivo. No dia 12, né, aniversário do Rio Branco, e depois, um mês depois, em maio, outro jogo, Paraense e Rio Branco, na comemoração dos 90 anos do Rio Branco. Lembrando que Rio Branco, não, vamos pela ordem, né? Paraense, 1936, vai fazer 90 anos, Guarani, 1938, 88 anos, e Rio Branco, 1956, 70 anos. São as três equipes mais antigas aí do futebol de Pará de Minas em atividade, né? As equipes estão em atividade, estão disputando campeonatos. O Paraense não disputa o campeonato da cidade, mas está em atividade e está caminhando para voltar para o campeonato da cidade. É só aguardar. Então fica aí, ficou essa ideia, eu trago essa ideia para você e a gente vai falar disso aqui mais vezes. Você vai ver a gente colocando aí na imprensa em Pará de Minas e você já fica convidado. Você que, tem um detalhe, ex-atletas com mais de 50 anos, né? Porque o Rio Branco vai jogar com a Copa Diego Maradona, não dá para colocar aquela turma para jogar, porque a meninada é nova. Então, ex-atletas, pessoa com mais de 50 anos, 50 para cima, 60, 70, quem não der conta de jogar, quem não estiver jogando, vá ao campo para ver a turma, né? Para comemorar, para relembrar as histórias ali, que é muito bacana a gente conversar ali na resenha do lado de fora. E depois tem, claro, a cervejinha lá no bar do Carlinho, uma feijoada que está sendo organizada, né? E você está convidado desde já, ou para bater palma, participar da resenha, ou convidado para jogar, né? Se você ainda tem condição ainda e foi atleta do Rio Branco ou atleta do Paraense. Combinado? Isso é uma grande festa, vamos aguardar. Para terminar, eu quero mostrar aqui um comunicado da Federação Mineira de Futsal, que é hoje presidida pelo Alessandro Valverde, o presidente da Federação Mineira de Futebol de Salão, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto da entidade e demais legislações esportivas em vigor, resolve: Congresso Técnico do Campeonato Metropolitano 2026, data dia 12/3, quinta-feira, categoria Sub-7 ao Sub-15 masculino, horário das 14 horas, e Sub-16 ao adulto masculino, Sub-13 ao adulto feminino, horário de 15 horas e 30 minutos. Prazo para inscrição no Campeonato Metropolitano até dia 6/3 de 2026, sexta-feira. 6/3 foi semana passada, né? Então já está encerrado. Agora é o Congresso Técnico. Local: Ginásio do Mineirinho, Avenida Antônio Abraão Caran, número 1000, São Luís, Belo Horizonte, Minas Gerais. Congresso Técnico do Campeonato do Interior 2026, dia 12/3, quinta-feira. Tá? Então fica aí o recado da Federação Mineira de Futsal, o Alexandre, começando os trabalhos aí de 2026. O Alexandre, que é parceiro nosso, amigo nosso aqui, e tem uma competência muito grande, que vai contribuir muito para o futsal mineiro, né? Porque conhece muito e a gente sabe da competência dele, do trabalho sério que o Alexandre faz. Tá, então, depois disso tudo dito, eu vou ficando por aqui, desejando a vocês aí um bom resto de final de semana, aguardando vocês hoje às 20 horas aqui no canal WS, na transmissão de Carrossel e Rio Branco pela Copa Diego Maradona, e até a semana que vem no próximo programa, se Deus quiser. Até lá.